Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Jesus, cada um dos amados, dos nossos visitantes, amigos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Irmão, sabe que o pastor Elias hoje está a serviço da Associação BIG, por isso não está aqui conosco, mas nós temos sido gratos a Deus pela vida do servo que tem se colocado à disposição do seu reino, e tem cumprido essa tarefa com muita excelência. Esteja orando pelo ministério do pastor Elias, que está recobrado nesse tempo, Nós temos que revestir os servos do Senhor com oração e com toda a ajuda que pudermos dar. Eu quero convidar os amados a lerem a palavra de Deus, abrirem suas Bíblias ou aí acessar o seu aplicativo. O texto que está na carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, aliás, capítulo 2, você vai ler a partir do versículo número 11. Você sabe, nós temos tratado sobre a graça de Deus, nós temos aqui, nesse contexto, já alguns domingos falando sobre a carta de Pedro, a primeira carta do apóstolo Pedro, e a palavra-chave que nós temos encontrado nessa carta é a graça de Deus e a esperança viva. E nós temos entendido e temos aprendido que onde há Cristo há esperança. Amém? Se você tem Cristo, você vive uma vida de esperança. Não uma esperança passageira, uma esperança provável, mas um fato, uma realidade. Essa palavra, essa esperança, ela verdadeiramente é viva. Pedro começa essa carta lá no capítulo 1, dizendo à igreja que ela não é deste mundo. É uma igreja que deveria entender que era forasteira nesse mundo. Lá no capítulo 1, versículo 1. Lá no capítulo 1, ele fala que a igreja é lavada e remida pelo sangue de Cristo Jesus. E nesse entendimento, ele fala que a igreja alcança a vitória, a promessa viva, por causa da ressurreição de Jesus. E por causa da ressurreição de Jesus, essa igreja agora é cidadã dos céus. Ela está guardada pela mão forte do Senhor para o grande e glorioso dia do Senhor, de modo que é o Senhor que a conduz até lá. Isso está escrito nos versos 1 até o verso 2 até o versículo 5 do capítulo 1. Pedro continua dizendo que a igreja é convidada a exaltar-se, a exultar-se no Senhor, porque está posta sobre uma rocha, está posta sobre uma esperança viva, sobre uma viva esperança que não se corrompe, uma esperança que não se deteriora com o tempo, que não murcha com o tempo, mas permanece viva, dos versos 2 até o versículo de número 12. A graça de Deus, segundo o apóstolo Pedro, e segundo o nosso entendimento, portanto, se manifestou salvadora na vida daqueles irmãos, de modo que aqueles irmãos poderiam viver uma vida plena diante do Senhor, e por isso deveriam viver uma vida de santidade, porque não faziam parte desse mundo, estavam envolvidos ou estavam plantadas no seio de um mundo perverso, corrupto, de pessoas más, pessoas corruptas que praticavam toda sorte de maldade. Então essa igreja deveria ser diferente, versos 13 a 21, lá no capítulo 1, e viver em harmonia, como o povo de Deus. Um povo de Deus que vive em harmonia, que vive uma comunidade onde o Cristo, o Senhor, é a pedra angular, onde Ele é a rocha, o fundamento da igreja, onde ela se ergue para a glória do Senhor. No segundo momento dessa carta, nós estamos tratando então sobre a graça de Deus e a submissão. Entramos agora no contexto onde Pedro fala sobre a submissão. Ele fala justamente a essa igreja que não é deste mundo, a essa igreja que é lavada e remida pelo sangue de Jesus e que vive uma viva esperança e que está revestida da graça do Senhor. A essa igreja o apóstolo Pedro então conclama a viver em submissão.
tendo, irmãos, como escopo a importância da igreja se sujeitar à autoridade, seja ela uma autoridade eclesiástica, seja ela uma autoridade no lar, seja ela uma autoridade na sociedade, nos governos. A igreja do Senhor, embora não sendo desse mundo, embora liberta do pecado, essa igreja deveria se sujeitar às autoridades. Essa igreja deveria se sujeitar aos seus senhores. Então acompanhe comigo aí dos versos 11 em diante do capítulo 2, a orientação e a exortação, a demonstração do apóstolo Pedro. Amados, essa versão é da NVT, nova versão transformadora, tá? Amados, eu os advirto, como peregrinos estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando eles julgaram o mundo. Versículo 13. Por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades humanas, seja o rei como autoridade máxima, sejam os oficiais nomeados e enviados por eles para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem. É da vontade de Deus que pela prática do bem vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente, pois vocês são livres e, no entanto, são escravos de Deus. Não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Tratem todos com respeito e amem seus irmãos em Cristo. Temam a Deus, respeitem o Rei. Verso 18. Vocês, escravos, submetam-se a seu Senhor com todo respeito. Façam o que ele mandar, não apenas se for bondoso e amável, mas até mesmo se for cruel. Porque Deus se agrada de vocês quando, conscientes da vontade dele, suportam com paciência o tratamento injusto. Claro que não há mérito algum em ser paciente quando são açoitados por terem feito o mal. Mas se sofrem por terem feito o bem e suportam com paciência, Deus se agrada de vocês. Porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo, sigam seus passos. Ele nunca pecou nem enganou ninguém. Não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou o seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião de sua alma. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós cantamos, nós exaltamos, nós dedicamos a nossa vida, as nossas ofertas, nós oramos ao Senhor, nós lemos a Tua palavra. E agora, Deus, que vamos meditar nessa palavra, nós pedimos a direção do Teu Espírito Santo e nos auxiliar, nos capacitar, entender e aplicar no nosso coração e também na nossa vida. Que sejamos sujeitos à Tua palavra e possamos obedecê-la em tudo que o Senhor tem para nos mandar. Oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. A graça é a mola propulsora e para ela e por causa dela que a igreja está nesse mundo. A graça que se manifestou salvadora, ela nos impulsiona a passar todas as dificuldades, se necessário, por amor a Cristo Jesus. É a graça, irmãos, que nos mantém salvos nas mãos de Deus, porque nós somos pecadores, nós falhamos. Um dia recebemos Jesus como Salvador, mas nós continuamos, por causa da natureza da nossa carne, nós cometemos pecado. Por isso que a graça nos mantém salvos nas mãos de Deus. E é a graça, irmãos, que nos mantém em obediência a Deus. Porque diz o apóstolo Paulo que o amor de Cristo nos constrange, de modo que nós somos constrangidos por esse amor a obedecer e a estar na presença de Deus. Lá em João capítulo 14, versículo 15, Jesus vai dizer: se me amais, guardareis os meus mandamentos.
Então é por esse amor, constrangidos por esse amor, inundados por essa graça, que nós vivemos em obediência ao Senhor. Nós temos sido, irmãos, convidados a obedecer a Deus. Nós somos sido convidados ou desafiados a servir ao Senhor em todas as circunstâncias, não motivados por um dever. É minha obrigação, é meu dever obedecer a Deus e obedecer a tudo que Ele mandar, mas motivados pela devoção ao Senhor, por amor ao Senhor, não com pesar, mas com alegria de coração. Por isso que Jesus diz no capítulo 14, 23 do versículo do Evangelho de João: se alguém me ama, guardará a minha palavra. A motivação, a mola propulsora do nosso relacionamento, da nossa obediência, do nosso serviço a Deus é a graça. Deus olhando para nós não tinha nada para nos amar. Deus olhando para nós não tinha nada que pudéssemos agradá-lo. Mas por causa do seu Filho, que se entregou por nós de maneira inocente, imaculada, Ele agora nos dá alcance ao coração de Deus, de modo que Deus agora nos ama, porque o seu Filho derramou seu sangue na cruz. Ele agora pode nos alcançar com seu amor, com sua graça, porque ao olhar para nós, Ele olha para nós e nos enxerga através do seu Filho Jesus Cristo. Então não há nada que possamos fazer além de devotar a nossa vida ao Senhor pela graça e pelo amor. Há um desafio quando nós falamos de submissão. Havia no seio da igreja, naquele tempo do apóstolo Pedro, havia no seio daquela igreja pessoas imaturas, crentes imaturos, crentes novos, crentes antigos, mas que precisavam de orientações. A igreja vivia em meio a uma geração perversa, vivia sob o domínio dos senhores e governantes cruéis. O apóstolo Pedro fala isso no versículo 18. Eu quero convidar você a continuar acompanhando comigo, que eu vou estar lendo alguns versos aí. Vocês, escravos, submetam-se a seus senhores com todo respeito. Faça o que ele mandar, não apenas se for bondoso e amável, mas até mesmo se for cruel. Então, o desafio de uma igreja que está vivendo em meio a toda essa situação. No sistema romano ainda havia escravos, senhores escravos, inclusive alguns crentes eram escravos, e alguns crentes convertidos a Jesus eram senhores de escravos. E esses tinham que se sujeitar uns aos outros. Você se lembra, por exemplo, que o apóstolo Paulo, na carta a Filemão, que era um senhor, ele intercede por um dos seus escravos que está preso com ele. E Paulo intercede por ele, dizendo que ele agora era um irmão na fé. Então essa relação da igreja que entendia que estava livre em Cristo Jesus acabava se estereotipando para uma sociedade em que a igreja não aceitava os governos. Já que eu não sou desse mundo, já que eu pertenço ao reino dos céus, por que eu vou me sujeitar ao rei? Por que eu, como escravo, não vou me sujeitar ao meu Senhor? Por que eu devo me sujeitar a esse governo? Por que eu devo me sujeitar às pessoas desse mundo? Por que eu devo estar no meio dessa pessoa e ser ordeira, e ser uma pessoa honesta e sincera, já que esse povo é corrupto? Então essa igreja enfrenta esse problema. Essa igreja enfrenta essa dificuldade. Como falar de sujeição a uma igreja sofrida e perseguida? Esse era o desafio que o apóstolo Pedro enfrenta no seu tempo. Irmãos, pensar nesse tempo em submissão também é algo muito complicado. Vivemos uma geração muito incontinente, uma geração que é contra toda forma de autoridade, uma geração que, sobretudo, ela se coloca contra aquela autoridade que desagrada os desejos latentes do seu coração. Então, se não me agrada, se não é do jeito que eu gosto, se não atende às minhas necessidades, por que eu vou me sujeitar a esse rei, a esse príncipe, ou a esse governador, ou a esse presidente, a esse pastor, a essa igreja, a essa sociedade? Esse é o questionamento. Há uma grande complicação quando se fala em sujeição, porque as pessoas hoje rejeitam a Deus, rejeitam a palavra de Deus, rejeitam os pastores, rejeitam o seu líder, os filhos rejeitam os pais e as mães.
Os casais não se sujeitam mutuamente um ao outro. Não há uma rejeição à autoridade do professor, há uma rejeição à autoridade dos governantes, sejam eles bons ou maus. Há uma rejeição à autoridade dos patrões, dos chefes, dos líderes nas repartições do trabalho. Há uma rejeição a toda forma de autoridade. As pessoas não querem ter alguém sobre elas, ordenando, orientando ou seguindo ou guiando elas, porque elas querem fazer o que querem. Então, é um desafio falar de sujeição, porque as pessoas ficam logo arredias. A sociedade fica arredia quando se fala em submissão. Pensar em submissão é também pensar nos problemas. Porque Pedro aqui, ele aponta e ele trata esses problemas aqui. Por exemplo, olha o problema do ego, do impulso latente do pecado, do impulso latente da perversão do nosso coração. O problema da batalha que nós enfrentamos intimamente, né? A carne que milita contra a santidade, a carne que milita contra a pureza e a santidade de Deus, a pureza e a santidade do Senhor, a carne que milita contra o Espírito. Nós enfrentamos essa batalha. Por isso que Pedro diz no versículo 11: amados, eu os advirto como peregrinos estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Então Pedro encontra e aponta para a igreja um problema. Um problema é você mesmo. O problema é o próprio crente. Você que tem problema com liderança e está sempre reclamando de liderança, eu quero perguntar para você: você conseguiria, eu gostaria de liderar a si próprio? Você gostaria de liderar a si próprio? Será que você seria capaz de liderar a si mesmo? Será que você, como um líder de um grupo, gostaria de ter você como um liderado? Esse é o desafio. O ego das nossas emoções. Nesse sentido, Pedro adverte a igreja no seu tempo e a nós a vivermos longe das nossas inclinações pecaminosas, porque ela nos leva para longe dos projetos de Deus. Há o problema da injustiça que cerca a igreja. Como citei anteriormente, Pedro diz no versículo 12: procure viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim mesmo que eles acusem de praticar o mal, verão o seu comportamento correto e darão glória a Deus quando eles julgaram o mundo. Então a igreja estava no meio de uma sociedade corrupta, complicada. Como se sujeitar? Numa cidade pervertida, um líder corrupto, uma liderança corrupta. A gente assiste na televisão todos os dias a corrupção e a maldade da liderança do nosso país, do nosso município, do nosso estado. A gente assiste na televisão, nos jornais, a corrupção das pessoas. Então esse é um problema. Essa é uma dificuldade que Pedro enfrenta e que nós, o povo de Deus, nesse tempo, enfrentamos também. Mas há o grande problema que a igreja enfrenta, ou que o povo na época, que a igreja no tempo do apóstolo Pedro enfrentava e que nós também enfrentamos quando falamos de submissão, que é a falsa compreensão da liberdade. A falsa compreensão da liberdade. Liberdade, nós não somos livres para fazer o que queremos. Nós não fomos libertos para dar ocasião às emoções e às inclinações da nossa carne. Nós fomos libertos para servir ao Senhor. Versículo 16, o apóstolo Pedro diz assim: pois vocês são livres, e no entanto são escravos de Deus. Não use sua liberdade como desculpa para fazer o mal. O que acontecia aqui foi o que eu falei anteriormente. O povo se convertia a Jesus e entendia que não fazia parte desse mundo, estavam livres. Só que eles confundiam essa liberdade para fazer desordem. Lá na casa dos seus senhores, os escravos não queriam mais obedecer o patrão, o senhor. Lá no meio da sociedade, não queriam mais obedecer às leis do governo, do Império Romano. Não queriam obedecer os prefeitos, os governadores. Eles queriam viver como eles desejavam, da maneira que eles desejavam. E Pedro então chama a atenção da igreja: vocês são livres, mas vocês são escravos de Deus.
Não dê vazão na vossa liberdade para praticar o mal. Deus agora, diz o apóstolo Pedro, é o Senhor de vocês. Eu quero convidar você a voltar à sua Bíblia, ou ao seu aplicativo, lá no capítulo 1 da primeira carta a Pedro, e olhar comigo o versículo 18 e 19. O que Pedro diz lá? Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com um simples ouro ou prata que perde seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, Cordeiro de Deus, sem pecado e sem mácula. Capítulo 2, agora no versículo 9, o que Pedro vai dizer: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdote, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós deixamos de ser escravos do pecado, deixamos de ser escravos do mundo para ser escravos de Deus. E ser escravo de Deus é um privilégio, porque o mundo verá as maravilhas do Senhor através da nossa vida. E não é causando desordem, não é desobedecendo, não é causando baderna, fazendo mal, que Deus será glorificado. Pelo contrário, a manifestação do nosso comportamento dirá de quem nós somos servos, de quem nós somos, a quem nós somos submissos. Então Pedro chama a igreja a entender o que verdadeiramente é liberdade. Somos livres do pecado para servir a Cristo em toda e qualquer circunstância, porque nós fomos comprados por um preço precioso. O sangue de Jesus Cristo não é um preço muito barato. Irmãos, diante dessa realidade, Pedro apresenta 3 razões fundamentais para a submissão. A primeira está no versículos 11 e 12. Acompanhe comigo. Amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter a distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. A primeira razão que Pedro aponta para a igreja, para ela se sujeitar ao Senhor, se sujeitando, sendo submissa aos governos, são os perdidos. Nos sujeitamos, irmãos, por causa dos perdidos. A igreja, irmãos, deve se submeter por causa daqueles que são perversos. A igreja deve se abster do mal para fazer o bem. E fazendo o bem, ela ganha o perdido. O mesmo amor que motivou a Cristo a se sujeitar por nós. E diz a palavra de Deus que Jesus morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Esse mesmo amor deve nos motivar pelos perdidos, ou deve nos motivar a agir pelos perdidos. Ainda que uma geração perversa venha contra a igreja, ainda que uma geração perversa lance mão contra a igreja, a igreja deve se manter fiel àquele que o comprou. Na sua fidelidade, glorificar a Deus. Na sua sujeição, glorificar a Deus. Seja no momento do confronto do Evangelho, ou no grande glorioso dia do Senhor, essas pessoas vão glorificar o nome do Senhor. O nome do Senhor será exaltado. O contexto aqui, irmãos, é de uma igreja que precisava viver em sujeição, para que as pessoas pudessem ver o seu bom comportamento, ver as suas boas obras, ficarem maravilhadas, verem alguma coisa diferente do que elas viam no seu tempo. Não é plausível fazer as mesmas coisas que as pessoas do mundo fazem. Não glorifica a Deus, não é glorioso viver uma vida corrupta e fazer com que a nossa vida seja alvo de escândalos. Mas por amor a Cristo, em sujeição ao Senhor, nós nos sujeitamos. Nós nos sujeitamos porque há alguma pessoa que precisa ver em nós a face de Cristo. Há uma pessoa que precisa ver em nós alguma coisa diferente do que elas estão vendo. Então, nossa submissão se baseia no fato de que nós precisamos apontar
a Jesus, o caráter de Deus, aos perdidos, aqueles que são perversos, ainda que em algum momento eles virem as costas para nós, ainda que em algum momento eles armem contra nós, eles preitem contra nós alguma armadilha, ainda que nesse tempo a igreja precisa se manter submissa ao Senhor. Nós somos, irmãos, como diz o apóstolo Paulo, nós somos cartas vivas de Deus para o mundo. E as pessoas precisam ver a face do Senhor em nós. Mas Pedro apresenta uma segunda razão. E a segunda razão está no versículo 13. Ele diz, logo no início do versículo 13, ele vai dizer, por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades humanas, seja o rei como autoridade máxima. Então veja que Pedro está dizendo para a igreja, vocês vão se submeter às autoridades por causa do Senhor. Quem foi que instituiu as autoridades? Quem foi que instituiu os governos? Quem é que estabelece, quem é que destitui os governos? É o Senhor. São autoridades colocadas por Deus para dar a uma sociedade ordem, para julgar a sociedade, administrar a sociedade com justiça e decência, embora muitas vezes isso não aconteça. Mas Pedro orienta a igreja que, sendo eles bons ou maus, em obediência e honra à autoridade do Senhor, no entendimento de que as instituições são estabelecidas por Deus, nós devemos nos sujeitá-las. É o reconhecimento, quando a palavra de Deus diz, honre o rei, honre o líder, honre o governador, está dizendo, reconheça essa figura, respeite essa figura, dê a essa figura devida honra como alguma autoridade, seja essa figura você sujeito a ela. Então é preciso reconhecer, é preciso respeitar, é preciso se submeter à figura do líder, do rei, do presidente. E quando eles fizerem o mal, e quando eles fizerem a perversidade, e quando eles administrarem de maneira errada, e quando eles nos atacarem como igreja e nos perseguirem, diz o apóstolo Pedro, faça o bem. Fazer o bem não é praticar desordem, não é fazer o mal com o mal, não é criar badernas, mas obedecer a Deus. No versículo 15, o apóstolo Pedro diz, é da vontade de Deus que pela prática do bem, vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente, pois vocês são livres, no entanto são escravos de Deus. Não use sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Então não há, irmãos, legitimidade quando se refere à palavra de Deus, para que a igreja possa sair e fazer as suas bagunças, porque não reconhecem uma autoridade. Honrar o rei não é fazer tudo o que ele mandar. Aqui é importante você entender isso. Honrar o rei não é fazer tudo como ele mandar. Você pode reconhecer a figura, você pode reconhecer a posição, o posto, contudo, há um limite. O limite é a palavra do Senhor. Porque a maior autoridade é Deus. E diante dessa realidade, a igreja precisa se comportar de maneira íntegra diante do Senhor. É da vontade de Deus que a igreja honre o rei. É da autoridade de Deus que a igreja submeta-se ao rei, às leis estabelecidas naquela sociedade. Contudo, é da vontade de Deus que a sua palavra seja obedecida e respeitada. Nesse caso, você deve obedecer a Deus. Eu quero lembrar vocês dois exemplos importantes na Bíblia. O apóstolo Pedro e os apóstolos, quando foram presos pelo Sinédrio. E lá no Sinédrio eles foram constrangidos a não falarem mais o nome de Jesus. O apóstolo Pedro disse para aqueles homens, respeitosamente, vocês façam o que vocês entenderem melhor, mas nós não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Eles não saíram dali criando badernas. Eles não saíram dali para criar confusão. Eles saíram respeitosamente, disseram o que eles iam fazer e foram servir ao Senhor. Vamos lembrar de Daniel, seus amigos, quando entraram na Babilônia e tiveram que passar por aqueles testes, aquele processo. E quando chegou diante dos alimentos, entenderam que aquilo era oferecido a ídolos, eles chamaram o copeiro
e disseram respeitosamente: por favor, nós não podemos participar desse banquete. E o chefe ficou apavorado, porque se eles terminassem aquele processo e não tivesse a contento do rei, ele seria morto. Ele falou: não se preocupe, faça um teste durante 10 dias, e depois desses 10 dias vamos ver. E diz a palavra de Deus que Deus honrou aqueles homens de maneira que no final do processo eles estavam mais fortes, mais robustos, mais vistosos do que os outros. Não obedeceram, não se misturaram, mas não criaram desordem. Houve um decreto que ninguém podia orar ao seu Deus, tinha que orar ao rei da Babilônia. Daniel saiu, foi para sua casa, subiu no terraço e lá fez a sua oração. Não cria baderna, não cria problema, não faz o mal, mas continua obedecendo ao Senhor. O sentido, irmãos, é por causa do Senhor, por temor a Deus, honre, respeite e sujeite-se ao rei. Lembre-se, você não é deste mundo, mas também não é um desordeiro, não é um baderneiro que causa transtorno à sociedade. A nossa igreja está construindo um templo e há normas para a construção de um templo. A igreja obedece essas normas. Quantas saídas precisa ter, tem que colocar lá os extintores, tem que ter rampa. A igreja vai obedecendo, porque é uma norma que estabelece uma transição e uma segurança para todos. Imagine se a igreja entende: eu não sou desse mundo, vou fazer o templo do jeito que eu quero. A igreja se posiciona aqui dentro, nesse púlpito, só a palavra de Deus. Nesse púlpito, só o Senhor manda. Aqui nós só obedecemos a Deus. O governo não tem autoridade de entrar aqui e dizer que nós não podemos pregar. E ainda que diga, nós respeitosamente continuaremos a pregar. Contudo, a igreja obedece às leis, às normas, às ordens, porque ela vive numa sociedade e precisa entender que o bem-estar de todos é o nosso bem-estar. Não foi o que Jeremias, por orientação do Senhor, falou ao povo lá na Babilônia? Casem-se, deem-se casamento, orem pela paz da cidade, porque na paz da cidade vocês também terão paz. Vivamos, irmãos, como dignos cidadãos dos céus, com ordem e decência, honrando as autoridades, as leis deste mundo, sem, no entanto, permitir que a perversidade desse mundo inunde os nossos corações. Mas Pedro nos apresenta a terceira razão. Nos versículos 18 e 19, ele diz assim: vocês, escravos, submetam-se ao seu Senhor com todo respeito, façam o que ele mandar, não apenas se for bondoso e amável, mas até mesmo se for cruel. Porque Deus se agrada de vocês quando, conscientes da vontade dele, suportam com paciência o tratamento injusto. A terceira razão é você mesmo. A terceira razão que a igreja, no tempo do apóstolo Pedro, precisava se submeter era por causa dela mesma. Por causa dela mesma. Cada crente, cada irmão, cada servo do Senhor deveria se sujeitar à autoridade, fosse ele o governador, o rei, o imperador, fosse ele um senhor e ele fosse um escravo. Ele precisava se submeter, ainda que houvesse crueldade. No caso aqui do escravo, né, se ele, por causa de Cristo, cometesse algum mal, Pedro vai dizer que não há honra nenhuma quando você é açoitado porque cometeu o mal. A honra está no fato de você ser injustiçado, fazendo bem, ser açoitado por injustiça. Porque você, em se sujeitando ao seu Senhor, consciente de que você está fazendo em obediência a Deus, você glorifica ao Senhor e Deus se agrada de você. Alguns crentes, por conta da liberdade espiritual, achavam ocasião para agir como liberdade na sociedade. O conselho de Pedro era que eles se mantivessem sujeitos aos senhores, ainda que fossem bons, ainda que fossem maus. O sofrimento consciente por amor a Cristo agrada-se. Não há méritos no sofrimento causado pelos erros, mas há mérito no sofrimento causado em obediência ao Senhor. Ainda que estejamos sofrendo por causa das injustiças,
pela consciência da nossa devoção a Deus, devemos nos sujeitar, pois Deus se agrada de nós. Então sujeite-se, meu irmão, sujeite-se, ainda que você sofra, porque o seu sofrimento contribui para o seu crescimento. O seu sofrimento em obediência a Deus transforma o seu caráter e faz com que Deus olhe para você e se agrade da sua oferta. Porque em se sacrificando por amor a Deus, no meio de uma injustiça, não, eu vou me submeter. O meu chefe está me perseguindo, o meu colega de trabalho está me perseguindo, mas eu sei que eu não fiz isso, eu sei que eu não estou fazendo nada de errado, mas eu vou me sujeitar, porque o Senhor Jesus assim deseja, porque eu preciso glorificar o nome dEle, eu preciso honrar o nome dEle. Então esse é o sentido do apóstolo Pedro. E é munido destas razões que Pedro aconselha a igreja: sigam os passos de Jesus, Ele é o vosso exemplo. O que Jesus fez? Vamos ver o que Pedro fala. Versículo 21, Pedro diz assim: porque Deus os chamou para fazerem um bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês, Ele é seu exemplo, sigam os seus passos. O exemplo que Jesus nos dá, irmãos, na questão da sujeição, é justamente Ele se sujeitar a tudo por amor a mim e a você. Ele sofreu sem ao menos reclamar. Pastor Franco leu o texto de Isaías 53, que relata bem essa realidade. Ele foi oprimido, foi perseguido, não havia nele formosura alguma. E ele foi enviado ao matadouro como ovelha muda, aos tosqueadores. E ele foi oprimido por causa das nossas transgressões, e por causa das suas feridas nós fomos sarados. Jesus Cristo se sujeitou, irmãos, a esse mundo. Em que sentido, pastor Cláudio? Ele esteve diante do governador Pilatos, e ele em momento nenhum disse para o Pilatos: eu não reconheço a sua autoridade. Ele foi preso pelos soldados, em momento nenhum ele disse para os soldados: eu não reconheço vocês como nada. Ele se entregou. Pedro lançou a mão da espada, arrancou a orelha do soldado. Jesus pegou aquela orelha, colocou no lugar e se entregou. Disse para eles o seguinte: olha, eu podia convocar aqui 12 legiões de anjos, para que eles soubessem que ele estava se sujeitando. E por que Jesus Cristo se sujeitou? Em obediência ao Pai e amor a mim e a você. Por que eu e você vamos nos sujeitar? E vamos nos sujeitar a passar dificuldades, sofrimentos e injustiça por amor ao Pai, por amor ao Senhor, por amor a Jesus, por amor aos perdidos, por amor a nós mesmos. Jesus se sujeitou, sofreu. Mas o que ele fez, irmãos, é maravilhoso que Pedro fala. Ele diz que Jesus, enquanto sofria, entregava aqueles causadores do seu sofrimento nas mãos do Senhor, porque dele vem a justiça. Versículo 23, não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou o seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Segundo exemplo de Jesus é o exemplo da sua renúncia. Olha o versículo 24 que ele fala: ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados. Jesus entregou a sua própria vida na cruz do Calvário para nos dar a vida. O apóstolo Paulo vai dizer que ele esvaziou-se de sua glória. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se, tornou-se em forma de servo e humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. E toda essa submissão, irmãos, e renúncia tinha como alvo principal
a nossa cura. Verso 24, ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos sarados. Versículo 25, vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião de sua alma. Uma entrega substitutiva, que gerou a nossa reconciliação com o nosso pastor. Estávamos desgarrados como ovelhas, desviando pelos nossos caminhos para a inclinação do mal, sendo forjados por uma comunidade corrupta, ameaçando a dificuldade na sociedade, mas Cristo nos resgatou pelo seu sangue. Esse pastor, diz o apóstolo Pedro, tem estado de olho em tudo. Jesus entregava os seus tosqueadores, entregava os seus opressores nas mãos do Senhor, esperando o julgamento dele. A igreja do Senhor, enquanto vai caminhando, sujeitando-se, porque está revestida da graça, e porque quer glorificar o nome do Senhor, porque quer crescer, porque quer fazer com que os homens e mulheres que ainda não conhecem a Cristo conheçam, essa igreja se sujeita, porque ela quer ver a manifestação da glória do Senhor. Ela se sujeita, irmãos, porque ela sabe que o Senhor, o bom pastor, está de olho em tudo. A sociedade está de olho em nós, os governos estão de olho em nós, estão nos odiando, nos ameaçando, sendo injustos conosco. E essa injustiça tem causado sofrimento, porque nós estamos sofrendo por sermos fiéis ao Senhor. Mas Deus, o bom pastor, está de olho em tudo, e Ele a seu tempo dará o seu julgamento fiel e verdadeiro. É nisso que nós esperamos, que no tempo do Senhor, no grande e glorioso dia, aqueles que eram maus se convertam ao Senhor no conforto do Evangelho, mas que lá no final dos tempos, quando o Senhor aparecer e julgar bons e maus, a igreja seja glorificada, porque ela se sujeitou ao Senhor. Ela foi diferente. Queridos, a nossa missão é viver uma vida piedosa e em sujeição, mesmo em tempo de sofrimento. O nosso exemplo é Cristo, que se sujeitou e renunciou por amor a Deus e a mim e a você. Pedro está dizendo para a igreja, Ele morreu na cruz por vocês. Ele fez tudo isso, padeceu todas essas dificuldades por amor a mim e a você. A nossa missão é agradar a Deus. Devemos honrar a autoridade de Deus, reconhecendo e sendo respeitosos com as autoridades desse mundo, excetuando quando estas desejam nos colocar contra a autoridade do nosso Deus. Aí sim, nós respeitosamente viramos as costas para as leis desse mundo e obedecemos a lei de Deus. A nossa missão, irmãos, é o nosso crescimento. Quando nos sujeitamos conscientemente ao Senhor, ainda que essa sujeição gere sofrimento no nosso coração, gere sofrimento na nossa vida, por essa obediência a Deus, nos tornamos semelhantes a Jesus, e Deus olha para nós e aceita a nossa oferta. Os incrédulos podem nos observar, mas o Senhor, nosso pastor, está nos guardando e fará prosperar o nosso caminho. A sua vida tem sido difícil porque você tem sido fiel ao Senhor? Lá no seu trabalho, o seu patrão, o seu chefe tem te perseguido só porque você é crente? No seu país, você está entendendo que o seu presidente não tem te representado? Que o seu governador não tem te representado? Que os seus vereadores não têm te representado? Na sua comunidade você está vendo injustiça, você tem direito de ir e vir e não consegue. Meu sogro esteve aqui esses dias e conversando sobre o Rio de Janeiro, ele dizendo assim, rapaz, dá tristeza, porque a gente vai entrar na nossa rua e a gente tem que passar por barricada. A gente não tem mais direito de liberdade de ir e vir, porque não é só mais autoridades constituídas, é a autoridade paralela que governa a nossa comunidade. Injustiça, irmãos, à nossa volta.
temos que pagar tributos ao rei e também ao traficante, e também ao miliciano. Como viver numa sociedade e nos sujeitarmos a esse tipo de situação, sem criarmos nenhum tipo de, sem fazermos mal, sem criarmos uma situação que seja maléfica para todo mundo e nos mantermos fiéis, exemplos de Cristo Jesus. A nossa missão, irmãos, é o mundo. Nós somos testemunhas vivas do amor de Deus. Nós somos testemunha viva do alcance das promessas do Senhor, do quão cidadão dos céus nós somos. Nós precisamos, irmãos, a nossa justiça, como disse Jesus, deve exceder a dos escribas e fariseus. A nossa justiça deve manifestar o bom perfume de Cristo, não só nas palavras, mas o convite aqui, o desafio aqui, principalmente nas atitudes, o exemplo de Cristo Jesus. A exemplo de Cristo Jesus, nós precisamos nos portar de maneira a testemunhar esse Cristo, de testemunhar esse reino, esse céu, esse Deus, para que aqueles que estão perdidos possam olhar e desejar também. Eu quero esse mundo é perverso, mas eu quero o mundo dos crentes, eu quero o mundo dos servos do Senhor. O Rei dos servos de Deus nos convida a amar, nos convida a perdoar, nos convida a ser graciosos, nos convida a respeitar. Esse Rei que nós servimos, que é o Rei Celestial, tem nos convidado a nos sujeitar às autoridades, para que Ele seja reconhecido como autoridade máxima e Ele estabeleça seu reino. Jesus Cristo falava como alguém que tinha autoridade. Então, nesse contexto da missão que a igreja tem nesse mundo, no avanço que Pedro manda a igreja ir, a igreja precisa ser precisaria ser como Cristo. Quando Jesus pregava, quando Jesus ensinava, o texto diz que as pessoas olhavam para ele e admiravam, e se admiravam dos seus ensinamentos, porque ele diz: ele ensina como alguém que tem autoridade. Por que ele ensinava como alguém que tinha autoridade? Havia uma comparação entre os ensinos de Jesus e dos fariseus e escribas. Os escribas e fariseus viviam uma vida de hipocrisia. Diziam que serviam a lei, que serviam a Deus. Colocavam um peso sobre os seus discípulos, mas eles mesmos não cumpriam nada. Mas Jesus era alguém que ensinava porque ele tinha propriedade para ensinar. A igreja precisa falar do amor de Deus, da graça de Deus, com propriedade, porque vive uma vida digna do Senhor. O mundo precisa de Cristo. Para isso nós fomos enviados. Eu e você somos representantes desse Cristo. Anunciamos esse Cristo. E para anunciar esse Cristo nesse contexto desta noite, o Pedro nos convida a sermos submissos a Deus. E em sendo submissos a Deus, nós devemos nos submeter às autoridades. Ainda que haja injustiça, ainda que haja dificuldades, e que cause sofrimento em mim e em você, vamos lembrar que Cristo estava sobre a ordem de Deus, estava debaixo da autoridade do Senhor. Veio fazer o bem, mas por causa disso, sofreu. A igreja precisa entender que não foi chamada para viver esse mundo em berços pleitos, mas ela foi chamada para enfrentar o mundo. Ela vai enfrentar aflições. Jesus Cristo: eu venci o mundo, tem de bom ânimo. Então, nesse bom ânimo, caminhe como embaixador do Senhor Jesus Cristo. Caminhe como embaixador do céu, sujeitando-se ao Senhor, servindo ao Senhor. Deus se agradará de você. O nome de Deus será glorificado, porque vidas se converterão e o Senhor manifestará a sua glória naquele grande e glorioso dia, porque Ele sabe quem é você. Ele conhece teu coração. Ele sujeitou você, e você é alguém que se submete ao Senhor. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça nesse momento. Eu quero convidar você a orar ao Senhor, submetendo o seu coração a Deus. Se você tem causado problemas na sociedade,
Saiba de uma coisa, você tem causado escândalos. Isso não é bom. Para as pretensões do Senhor nesse mundo, crentes que escandalizam o nome do Senhor, têm causado dificuldades. Então é importante que eu e você entendamos essa verdade. Porque para o mundo, irmãos, é muito fácil se sujeitar quando essa sujeição é justa para eles. Quando tudo está acontecendo bom para eles, é muito fácil se sujeitar e se agradar do que está acontecendo de bom. Mas só o servo do Senhor consegue se sujeitar mesmo em meio às diferenças, mesmo em meio às injustiças. Porque ele não se sujeita à injustiça propriamente, ele se sujeita ao Senhor. E por isso ele passa por injustiça. Mas ele é servo de Deus. Então Pedro diz: Deus se agrada de vocês, façam isso por causa do Senhor. Nós vamos cantar um cântico